ter cantar você nessa canção. Estamos de volta com muito mais para você e o Dadá nos informando a hora certa. E eu vou conversar com o Dr. Daniel Figueiredo. Hoje um tema super importante que está em evidência, o autismo. Bom dia, Dr. Daniel, tudo bem? Bom dia, Maria, tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora, já estava com saudade do nosso bate-papo, levando informação, para o pessoal de casa. Doutor Daniel, o autismo é um tema que está em evidência. Eu gostaria de saber o porquê. Tem mais gente descobrindo o autismo? Ou é porque, por exemplo, na novela das 9, nós temos uma menina que está trabalhando muito bem desenvolvendo esse tema com autismo? Na verdade, o autismo, ele é uma doença sempre prevalente na população. Na verdade, não aumentou o número de pessoas autistas, e sim o diagnóstico dessas pessoas, dos autistas, começaram a ser mais evidentes. Sempre quando se coloca na mídia determinada doença, gera uma certa polêmica, as pessoas comentam, repercute-se muito socialmente, mas a questão toda é que hoje em dia, com o advento da medicina, e com as especialidades mais presentes, com o aumento do número de médicos, o diagnóstico do autismo tem sido feito em maior número da população. Então, antes pessoas que passavam despercebidas em relação a essa doença, hoje em dia é feito o diagnóstico com mais facilidade. Não pelo fato do diagnóstico ser fácil, mas pelo fato de haver mais estudo e mais compreensão da doença. O doutor Daniel, o autismo, ele é uma doença que tem como a gente diagnosticar, por exemplo, quando a mãe está grávida. É possível, pelo ultrassom, eu saber se o meu filho vai ter o autismo ou não? Não, de forma alguma. O autismo, ele é uma doença de muito difícil diagnóstico. É importante as pessoas saberem que existem pessoas que são autistas e passam despercebidas, porque dependendo do grau de acometimento neurológico, não existe nenhum tipo de exame. Na verdade, o diagnóstico é clínico, é um exame médico que o médico faz, e é importante ser detectado no primeiro ano de vida, até os 12 primeiros meses de vida. É muito importante você perceber os estigmas do autismo para que você possa já dar o suporte necessário à criança para que o desenvolvimento seja mais aprimorado. Agora, o que é o autismo? É uma pergunta assim, todas as pessoas perguntam o que é o autismo. O autismo é uma síndrome neurológica que não é muito bem determinada a fisiopatologia da doença, mas é uma doença em que o cérebro funciona de uma forma diferente. Para tentar deixar isso mais simples, basicamente nós, hoje em dia, nós somos pessoas sociáveis, nós temos um relacionamento com mãe, pai, objetos, lugares, pessoas. Uma ligação, uma conexão social. Uhum. O autista, ele despreza muito essa relação. O autista é uma pessoa que autossuficiente. Não é autossuficiente. Ele, na verdade, ele tem necessidade, muitas vezes, não de pessoas, mas de objetos, de métodos de organização. O cérebro dele, a lógica dele é diferente. Então, o que acontece? Você vai perceber que o autista mais grave, ou seja, com sintomas mais evidentes, ele é uma criança que despreza muito a afetividade, o relacionamento interpessoal. Ele é uma pessoa que tem maneirismos, hábitos, entendeu? Métodos, rituais. Ele faz determinados movimentos, determinados números de vezes, ele tem uma mania de organização muito severa, ele gosta de conhecer muito bem o espaço no qual ele se insere e não se interessa muito por pessoas, por afeto. Então, o que acontece? Ele não tem deficiência, muitas vezes, de inteligência, mas é uma forma de processamento cerebral diferente. Agora, o autismo é genético? Alguns estudos, hoje em dia, falam que sim. Observa-se, foi feito um estudo alemão que observou que muitas vezes em gêmeos monozigóticos, ou seja, gêmeos univitelinos, existia um índice de autismo grande nos dois, e em gêmeos bivitelinos não. Então podemos afirmar hoje, já baseado em estudos, algumas vezes contraditórios, que sim, existem mais autistas em uma determinada linhagem de família. Olha, então pode ser hereditário. Pode ser hereditário e pode ser às vezes adquirido. Tem estudos que falam que dependendo da gestação, dependendo de como se leva a gestação, alguns problemas durante o período da gestação pode levar ao autismo também. Estudos, não confirmações. Nada comprovado por enquanto. Agora, doutor Daniel, você nos disse que é muito importante identificar no primeiro ano de vida, né? Se a criança, se o bebê, a menina ou o menino é autista. E qual é a observação que nós, mães, devemos fazer? No comportamento.
Não existe nenhum exame que você vai pegar a criança e você vai colocar uma tomografia, um exame de sangue, um ultrassom. Não existe nada que você vai detectar essa doença. O diagnóstico é basicamente clínico, comportamental e às vezes muito difícil, porque são nuances comportamentais. Muitas vezes vai uma criança no meu consultório, em primeira consulta eu não consigo observar se ele é ou não autista. Muitas vezes que observa é a professora, muitas vezes que observa é uma tia, a própria mãe. Certo? Por quê? Porque os detalhes são do dia a dia. Como eu poderia dizer para as pessoas observarem e perceberem que existe uma possibilidade da pessoa ser ou não autista? Uma criança muitas vezes isolada, ela não se insere num contexto, num grupo. Você vai ver uma criança muitas vezes pouco comunicativa, com uma dificuldade de se comunicar e uma dificuldade de socializar também. Quando você observa uma criança, às vezes, ela sempre vai gostar de ver uma outra criança brincar, apontar, compartilhar um brinquedo, ou até mesmo reclamar porque uma outra criança tirou o brinquedo dela. A criança autista, ela tem um comportamento diferente, ela muitas vezes não chora, ela muitas vezes não reclama pela ausência da mãe ou pela ausência do pai, ela é muitas vezes autossuficiente, muitas vezes ela só reclama quando você tira um objeto, o qual ela tem muito afeto por esse objeto, às vezes até mais do que pela própria mãe. Ela evita o olhar direto, o olho no olho, ela evita olhar direto uma pessoa. Então, assim, o diagnóstico é muito complicado, é muito complexo, mas quando você vê uma criança que tem um foco principal, às vezes, em métodos, organizações, maneirismos, entendeu? Jeitos repetitivos, e evita contato direto pessoal, existe uma forte suspeita. Olha, agora, doutor Daniel, nasce autista? É uma boa pergunta, entendeu? Acredita-se que sim. Você não tem como observar o desenvolvimento neurológico em relação ao autismo no recém-nascido. Eu li muito esse tema, ultimamente eu andei lendo bastante, me interessei sobre o assunto, mas quando o neném é recém-nascido, você não consegue detectar as nuances que você começa a detectar no desenvolvimento. Por exemplo, o neném, um recém-nascido, com 1, 2, 3 meses, ele tem um exame neurológico muito primitivo para você poder detectar logo no início. Você começa a detectar o autismo logo depois, quando a criança completa de 6 a 8 meses, é onde você tem que começar a detectar o autismo. Por quê? Porque quando você detecta cedo, você começa a fazer um trabalho multidisciplinar de inclusão do autista à sociedade. E é possível o autista, essa inclusão social, o autista pode ter uma vida chamada normal? Dependendo do grau, sim. Existem graus variados de acometimento neurológico do autismo. Existe grau simples... Não é só um padrão de autismo? Não é só um padrão. Existe a síndrome de Asperger, que é uma síndrome de um autista leve. Esse autista, geralmente, o sindrômico, que tem essa síndrome de Asperger, ele geralmente tem mais uma dificuldade de socialização. Ele se comunica bem, mas ele geralmente é mais retraído, entendeu? Mas ele consegue, ele tem um QI normal, às vezes até um QI até acima da média, consegue processar muito bem as informações, mas às vezes tem uma timidez importante ou uma dificuldade de comunicação muito importante. Existem autistas que têm outras doenças neurológicas, existem autistas que têm paralisia cerebral, existem autistas que têm epilepsia, existem não autistas... é só o autismo. Exatamente. Existem doenças que cursam com autismo também. Então, assim, é muito complexo. Agora, existem crianças normais que têm um grau de acometimento do autismo importante também. Você vai ver a criança é uma criança excluída, uma criança muitas vezes que se exclui no dia a dia, que não se comunica basicamente com nada. Então isso vai de acordo com a gradação, com a classificação clínica que o médico faz. E o autismo tem cura, doutor Daniel? Não, o autismo tem tratamento. O autismo não tem cura, tem tratamento e tem uma forma de trabalho que você faz com o autista de tentar reinseri-lo socialmente. Muitas vezes o autista, quando o autista é grave, quando o autista às vezes ele é quando ele... Porque a gente sempre pensa em autista em criança, sempre quando fala autista em criança, mas existem velhos autistas, existem adolescentes autistas, existem adultos autistas, entendeu? A questão toda é que quando você começa a diagnosticar ele cedo, você consegue não curar, mas você consegue inserir a pessoa dentro da sociedade e consegue fazer com que ela seja sociável, consegue fazer com que ela consiga fazer determinadas atividades laborais, consegue fazer com que ela até trabalhe, sim, por mais que seja simples a atividade. Agora, tem autistas que são muito graves, que são pessoas que às vezes se automutilam, que agridem, golpeiam-se contra a cabeça, que muitas vezes eles se excluem totalmente, têm fixação por um objeto, não gostam de sair de dentro do quarto. Tem síndromes e síndromes, como eu disse para você, da mais leve, que é o Asperger, até a mais grave. Mais grave, com certeza.
Bom, doutor Daniel, muito obrigado. Infelizmente o nosso tempo é curto, o assunto é muito bacana. Semana que vem tem mais. Eu gostaria que você deixasse uma dica, né? Principalmente para as mães, para os pais que estão nos assistindo, que querem saber mais, né? Se podem ir até o consultório, enfim, qual é o melhor jeito de tirar todas as dúvidas? O diagnóstico do autismo, como eu te disse, é clínico. Você observando que o seu filho não está se inserindo ou tendo um crescimento e desenvolvimento dentro do padrão da normalidade, tá certo? Agora, como a gente vai classificar a normalidade? Existe normalidade, normal para você pode ser diferente para mim, entendeu? Mas geralmente os comportamentos do autista podem ser, às vezes, bizarros. Comportamentos bem diferentes, bem dissociados. Vale a pena você, até mesmo para tirar a dúvida, procurar um médico, tá certo? Pode ser até mesmo um clínico, um neurologista, um psiquiatra, para que possa ser orientado em relação ao tratamento e à doença. O melhor jeito então é observar e aí, tendo dúvida, leva que o Dr. Daniel clinica, né? Muito importante é que quanto mais cedo é feito o diagnóstico, melhor é. Quando você diagnostica a criança no primeiro ou no segundo ano de vida, o estudo mostra que vai ser, às vezes, essa criança vai se tornar um adolescente ou um adulto mais inserido socialmente. Que bom. Obrigada, Dr. Daniel. Prazer. Obrigada a você de casa pelo carinho, obrigada pela audiência. Amanhã é sexta-feira, tem Bom Apetite, tem muita coisa bacana. Eu te espero, se Deus quiser, a partir das 10h30 da manhã. Um beijo no coração, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Programa De Mulher para Mulher. Oferecimento Supermercado Zico. Faça suas compras com muito mais economia. Cidinha Cred. Empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos. Móveis Toque Design. Móveis das melhores marcas do mercado nacional e internacional.